Que beleza! Mais uma vez aqui com a gente, já sinto o cheiro de sucesso. Carecas de saber! Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura de vocês, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o humanismo. Uma escola literária diferente, uma escola literária que começa uma mudança no pensamento do mundo no período medieval. Bom, nas aulas passadas a gente deu uma olhadinha, a gente viu um pouco sobre o trovadorismo, a gente conseguiu ver a forma como aquela escola literária se organizava, a questão das cantigas, como é que elas se colocavam, qual a relação daquilo com o contexto histórico, e hoje a gente vai fazer a mesma coisa com o humanismo. Já pelo nome da escola literária, humanismo, a gente consegue perceber que o foco vai ser dado no humano, numa ideia do humano, o que esse humano é, como é que esse humano se coloca no mundo, quais são as concepções desse humano. Portanto, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico, entender o que estava acontecendo nesse mundo, para entender essa mudança de pensamento, e acima da mudança de pensamento, por que isso constitui uma escola literária diferente? Quais são as características, quais são as preocupações dessa nova escola literária? Bacana? Bom, o humanismo, ele se coloca num período histórico de transição. Ele é o final da Idade Média, o final da Idade das Trevas. Idade das Trevas, lembrem, como eu já falei nas outras aulas, no sentido de que longe da razão, afastado das razões e das questões gregas, onde só a religião mandava no mundo, onde tudo era concebido a partir da vontade de Deus e a vontade da Igreja. É uma transição desse período medieval, desse período da Idade Média, para um período que a gente vai chamar de Renascimento. O Renascimento vai ser um período que vai ter uma outra escola literária no seu auge, mas o início desse período vai ser acompanhado do humanismo. O início do período do Renascimento, o Renascimento no sentido de renascer a arte grega, renascer a razão, vai ser iniciado a partir do humanismo. Bacana? Bom, o que acontece nesse período de transição entre a Idade Média e o Renascimento que dá origem, que dá início a essa preocupação do homem? Como é que esse homem começa a se ver como um ser importante, não só como um relativo da vontade de Deus, da vontade divina? Primeiro de tudo, começam a formar-se os burgos. E além do começo da formação dos burgos, eles começam a ganhar muita força, por conta do comércio, por conta das trocas que eles faziam. Então, dentro dos burgos, quem morava? A burguesia. Aquilo que a gente vai conhecer enquanto burguesia, enquanto esse início de classe média. Porque o que acontecia? Antes existia o plebeu, que era basicamente o proletariado, o sujeito explorado e tudo mais, e existia a nobreza, que era quem mandava, quem tinha o poder político e todas essas questões. A partir do momento em que surgem os burgos, começa a surgir a burguesia, que é uma espécie de classe média. O que essa burguesia vai fazer com o mundo? Vai conseguir transformar de uma maneira bem, não tão rápida assim, mas vai conseguir transformar a ideia do escambo, a ideia da troca, na questão da moeda. Então o que acontece? Não vai deixar de existir a ideia de trocar uma coisa por outra, trocar uma ovelha por terras, trocar uma ovelha por roupas, enfim, o que quer que seja. A forma de comércio vai começar a ser a moeda, vai começar a ser o próprio dinheiro. O dinheiro, ele nasce aqui. O que isso vai fazer com o mundo? Vai possibilitar as pessoas, principalmente esse sujeito da classe burguesa, a ascender socialmente. Então, quanto mais dinheiro ele conseguisse guardar, quanto mais dinheiro ele conseguisse acumular, ele conseguiria ter um estatuto e uma condição de compra, uma condição de aquisição tal qual da nobreza. Então, esse momento começa a mostrar para o homem que ele consegue. A ideia de que ele, enquanto indivíduo, enquanto sujeito individual, enquanto sujeito autônomo, ele consegue transcender as barreiras que o próprio nascimento dele propiciou para ele. Naquele período, a ideia de ascensão ou de dissenção era impossível. Você jamais poderia ascender, enquanto um plebeu, a uma camada superior, e um rei jamais poderia descer, mesmo que ele perdesse todo o dinheiro, mesmo que ele perdesse o que fosse, ele sempre continuaria sendo o rei, o senhor, ele sempre continuaria no estado de nobreza. Quando chega essa moeda, a ideia da ascensão, ela vem com esse homem, ela surge nesse sujeito. E o burguês vai conseguir ver nessa moeda uma forma de ascender.
Então, o que acontece? O homem começa a olhar para si mesmo, ele começa a ver que a partir dos próprios esforços e a partir do próprio acúmulo de bens, de reter essa moeda, ele conseguiria subir na classe social, ele conseguiria ter uma vida melhor, ele conseguiria ser um sujeito mais bem visto na sociedade. Então, aqui a gente vai ter uma ideia muito forte de que o sujeito é capaz de transcender, o sujeito é capaz de ir além. O humano começa a se colocar como centro desse mundo. É aí, a partir dessa colocada no centro do mundo, que a gente vai ter uma coisa que a gente chama de pensamento antropocêntrico. O que significa antropocêntrico? Antropo significa homem. A grande ideia do antropocentrismo, e que é uma das principais, se não a principal característica desse humanismo, é que o homem passa a se colocar no centro. O homem passa a se colocar como agente desse mundo. Esse homem, ele faz esse mundo funcionar, ele dialoga com esse mundo, ele que constrói esse mundo. É muito importante a gente ter noção de que mesmo esse homem se colocando no centro, se colocando como agente, se colocando como sujeito mais importante, o sujeito da discussão sobre quem se deve falar, isso não quer dizer, de maneira nenhuma, que eles passam de um estado de crença a um estado de ateísmo. De maneira nenhuma. O que se mudou é que antes todas as vontades partiam de Deus. Tudo acontecia graças a Deus, graças à vontade de Deus. Tudo acontecia por uma questão de destino, onde Deus já havia estipulado esse destino. A partir desse momento, o homem fala, bacana, Deus existe, mora na nuvem, manda em todos nós, mas eu posso construir meu próprio destino, eu posso construir meu próprio caminhar. Então o homem começa a se ver como agente ativo desse mundo, não como agente passivo. O homem, conseguindo ver que ele pode ascender socialmente, que a ideia da classe social que ele nasceu não é fixa, ele começa a se colocar nesse centro, ele começa a se discutir. Ele começa a pensar em si numa questão individual, numa questão do individualismo, no sentido de que eu, enquanto sujeito, posso. Eu não sou só um relativo de um absoluto, Deus sendo esse absoluto e eu sendo um relativo. Eu não sou um agente passivo dessa vontade de Deus. Deus existe, Ele está lá e Ele criou todas as coisas. Mas esse mundo, ele vai ser construído a partir de mim, ser humano. Por isso esse pensamento antropocêntrico. O homem se colocando no centro. O homem se colocando como centro, não o próprio homem criando o universo, sendo o dono de todas as verdades, mas o homem se colocando no centro das discussões, no centro da produção. Então essa produção do período humanista vai ser essencialmente voltado para esse sujeito aqui, para esse ser humano desse período. Ele vai expor muitas das críticas que ele tem, ele vai começar a ter um pensamento reflexivo sobre ele mesmo, o que é muito importante. Se a gente pensar um pouquinho no trovadorismo, na última aula de trovadorismo que a gente teve, a gente viu que as cantigas satíricas já traziam esse pensamento crítico. As cantigas satíricas já traziam essa questão de pensar o próprio ser no ambiente que ele está. E o humanismo, junto com o antropocentrismo, vai firmar isso. Vai mostrar que sim, de fato, o homem tem que pensar e tem que se colocar no centro das discussões. Queridos, todas essas questões não acontecem só por conta dessa moeda. Esse é o período de começo do Renascimento. Se está começando o Renascimento, quer dizer que a cultura greco-romana está voltando também. Então, o que acontece? Os filósofos, os escritores, as pessoas desse contexto do que era a Idade Média, começam, enfim, a ter um contato muito mais próximo com os escritos da Grécia Antiga. Começam a pensar e a ler muito mais sobre a Grécia Antiga, que foi um conhecimento que ficou perdido durante muito tempo por conta da queima da Biblioteca de Alexandria, e nesse momento, muitos dos escritos passam a ser retraduzidos ao latim ou às línguas vernáculas, e com isso, as pessoas conseguem ter acesso a esse pensamento grego. Lembre, o pensamento grego é extremamente antropocêntrico. O pensamento grego é uma ideia da racionalidade. O pensamento grego é sempre a ideia desse homem que, através dos próprios esforços, alcança o outro mundo. Para os gregos, o outro mundo era o mundo das ideias, o mundo do verdadeiro, o mundo do perfeito. Nessa concepção extremamente pautada no cristianismo, vai ser concebido como paraíso. Então, o homem, embora quem dê a salvação seja Deus, o homem só pode ser salvo através das próprias ações.
Então eles vão começar a dialogar muito com essa questão do que foi a Grécia Antiga. Aqui a gente tem uma introdução ao que é esse pensamento da Grécia Antiga no humanismo, onde a gente vai ter o apogeu, o auge dessa recuperação da Grécia Antiga vai ser no Renascimento, na próxima escola literária que a gente for abordar. Mas nesse princípio a racionalidade já se coloca. Isso é muito importante. A questão não fica só no sentimental, não fica só na noção de que Deus é o centro. A gente quebra com esse pensamento teocêntrico. Teo de Deus. Deus não é mais o centro, passa a ser o homem, e o homem vive não só pela emoção. O homem ele não é um animal irracional. O homem precisa da racionalidade para se compreender e compreender o próprio mundo, para refletir o espaço dele nesse mundo. E é por isso que ele começa a utilizar essa questão da racionalidade nas obras. A questão da reflexão sobre o homem, os tipos sociais, os tipos alegóricos, tudo isso vai aparecer nesse período. A questão da crítica, muito forte, também vai aparecer nesse momento. A crítica em relação a como as pessoas se comportam. O que era, na Idade Média, só cantado nos carnavais, nas cantigas satíricas, aqui passa a ser parte da produção intrínseca. Todo momento vão estar sendo lançadas questões relacionadas à crítica à nobreza, à crítica ao clero, principalmente ao clero. Toda a falsidade, toda a construção falha que esse clero que se corrompe cria para as pessoas, para poder controlar elas. Então, o antropocentrismo e a racionalidade vão ser duas das características mais importantes desse período. A racionalidade no sentido da crítica, da reflexão sobre o próprio sujeito. Como esse sujeito se coloca? Quem é esse sujeito? Por que ele está se colocando? Certo? Bom, dentro das produções do período humanista, a gente vai ter a recuperação também dessa Grécia Antiga. E lembram que a Grécia Antiga dividia em 3 gêneros sua produção? O gênero narrativo, o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. O gênero épico, nesse momento, ele ainda não vai ser retomado com tanta força. Ele vai ser muito mais presente no Renascimento. O gênero épico estará no Renascimento como talvez a produção mais presente. Mas a noção de narrativa vai começar a aparecer. Não a narrativa como romance, não a narrativa como um conto, mas a narrativa que a gente chama de crônica. No humanismo, principalmente o humanismo português, começa por conta dessa crônica. Começa por conta dessa produção aqui que a gente já vai ver já o que significa, o que foi, como que ela aconteceu, certo? A produção lírica aparece com muita força também. Ou seja, eles dão continuidade àquilo que aconteceu na Idade Média enquanto poema. Só que eles vão operar uma série de mudanças. Por isso que não podem continuar a ser chamadas de cantigas. Elas vão receber um outro nome e vão trabalhar de uma outra forma, certo? E, queridos, por fim, a gente vai ter o teatro, ou o gênero dramático, que talvez seja a principal produção do período humanista em Portugal. Finge que está escrito produção. Principal produção do período humanista em Portugal. Aqui a gente vai falar sobre Gil Vicente, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falar sobre algumas das obras, algumas das características, por ser a questão mais cobrada, mais vista e mais estudada dentro do humanismo. Certo?